Boa noite, amigos. É, não podemos esquecer da nossa água, né, para ser colocada aí do lado, que essa água vai sendo fluidificada durante o nosso estudo e com as nossas orações. Nosso Pai amado, estamos reunidos aqui em seu nome para que aprendamos suas lições e com elas podermos entender a vida sobre a visão do Evangelho que o Senhor nos deixou. Assim, com uma prece de Emmanuel, começamos a nossa página de luz de hoje. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, o texto que eu escolhi hoje tem como título, é um texto do Neio Lúcio, que tem como título A Árvore Preciosa. E a história de hoje diz o seguinte: salientando o Senhor que a construção do reino divino seria a obra de união fraternal entre todos os homens, de boa vontade, o velho Zebedeu, que amava profundamente os apólogos do Cristo, pediu-lhe alguma narrativa simbólica através da qual a compreensão se fizesse mais clara entre todos. Jesus, benévolo como sempre, sorriu e contou. Viviam os homens em permanentes conflitos, acompanhados de miséria, perturbação e sofrimento, quando o Pai, compadecido, lhes enviou um mensageiro, portador de sublimes sementes da árvore da felicidade e da paz. Desceu o anjo com o régio presente e, congregando os homens para a entrega festiva, explicou-lhes que o vegetal glorioso produziria flores de luz e frutos de ouro no futuro, apagando todas as dissensões. Mas reclamava cuidados especiais para fortalecer-se. Em Germinando, era imprescindível a colaboração de todos nos cuidados excepcionais do amor e da vigilância. As sementes requeriam terra conveniente, aperfeiçoado sistema de irrigação, determinada classe de adubo, proteção incessante contra os insetos daninhos e providências diversas nos tempos laboriosos do início. A planta, contudo, era tão preciosa em si mesma que bastaria um exemplar vitorioso para que a paz e a felicidade se derramassem benditas sobre a comunidade em geral. Seus ramos abrigariam a todos. Seu perfume envolveria a terra em branda harmonia.
e seus frutos, usados pelas criaturas, garantiriam o bem-estar do mundo inteiro. Fim ao povo as sementes milagrosas, cada circunstante se retirou para o domicílio próprio, sonhando possuir egoisticamente a árvore das flores, de luz e dos frutos de ouro. Cada qual pretendia a preciosidade para si, em caráter de exclusividade. Para isso, cerraram-se apaixonadamente nas terras que dominavam, experimentando a sementeira e suspirando pela posse pessoal e absoluta de semelhante tesouro, simplesmente por vaidade do coração. A árvore, todavia, a fim de viver, reclamava concurso fraterno total. Desde eu fui percebendo que a vida nos pede sabedoria. Não a sabedoria que muitos pensam, né, de conhecimento intelectual, que muitas vezes ela eleva o orgulho, mas a sabedoria que podemos dividir com os nossos irmãos. Nós somos sábios quando podemos ser úteis às pessoas. E é o que o texto nos mostra, né? E diante daquele que sabe mais do que nós precisamos adotar a postura da humildade, e não para desejar diminuir o outro para aparecer, mas, sobretudo, precisamos aprender com ele, pois todos somos mestres um dos outros. À medida que eu sei um pouco mais do que o outro, eu posso ensinar, né? E à medida que o outro sabe mais do que eu preciso ser humilde para aprender, né? Cada pessoa nasce com uma qualidade, com uma virtude, e que a gente não é detentor de todas as virtudes, né? Mas nós sabemos também que somos espíritos imortais, né? Nós fomos criados para sermos felizes e realizarmos a nossa designação pessoal. Assim, nós necessitamos fortalecer a nossa sabedoria com a família, com a humildade e a amorosidade. Nós necessitamos ter a sabedoria com o dinheiro e sem o dinheiro, com a sabedoria no sofrimento e fora do sofrimento, né? Então, essa história nos mostra a importância da sabedoria na união com todos. O que sabe mais ajuda aquele que sabe menos. O que tem mais pode ajudar o que tem menos, né? Como a árvore, para vivermos em harmonia, nós precisamos do concurso fraterno total, da união, sem atritos, mas com muita vigilância. Senão nós entramos em desequilíbrio e perdemos o fruto que podemos colher. Esse texto traz um ensinamento muito grande para todos nós. E tudo é uma questão, para mim, no meu ponto de vista, da sabedoria. Agora eu quero saber se vocês querem pontuar alguma coisa a mais, se vocês perceberam coisas a mais nesse texto e que querem dividir conosco. Quem se habilita? Ana, a mim passou a imagem também da necessidade da união das pessoas para se conseguir alcançar, né, os desígnios das nossas vidas. Nós não estamos isolados, nós não vivemos só, nós viemos numa família e essa união, né, seja no plantio da árvore, seja, né, para
qualquer outra coisa, depende do solo onde os nossos pés estão plantados. Então, eu vi também isso daí, não sei se estaria certa. Um beijo no teu coração. Outro. Eu acho que isso, né? A própria união, ela é feita de sabedoria, né? Você, quando sabe isso, você se une, né? A gente não é uma ilha, a gente não vive sozinho, e tudo nosso precisa dessa união, né? Senão, se nós não nos unirmos para qualquer coisa, a coisa não sai ou não sai bem feita, não é assim? Podemos encerrar aqui? Rafael está aí na área para começar o estudo do nosso lar. Tô. Boa noite a todos, que Jesus possa nos abençoar mais uma noite de estudos. A gente tem aí hoje o desafio do capítulo Bosque das Águas. É um capítulo muito interessante dentro da obra Nosso Lar, que merece um estudo mais aprofundado de nossa parte, que eu não quero encerrar esse estudo hoje, entendeu? Justamente porque merece que a gente se debruce mais sobre essa parte aí, a água, a importância da água no plano espiritual, o que a água representa no plano espiritual. Será que está havendo uma similitude daquilo que a água representa aqui? Como é que funciona a presença dessas coisas no plano espiritual? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, e eu não vou me cansar de falar isso, é o seguinte: a obra Nosso Lar e qualquer obra do Espírito André Luiz, ela é uma obra que trabalha com projeção e com comparação daquilo que a gente tem no plano material. Porque a gente já sabe, os espíritos dizem assim, olha, tudo que existe aqui é uma cópia, é uma projeção daquilo que existe no mundo espiritual, porém num nível inferiorizado, vamos dizer assim. Mas quando os espíritos jogam, começam a mostrar para a gente que em nosso lar, em determinada parte de nosso lar, tem um rio azul. Quando os espíritos mostram para a gente que existe o aeróbus, que é como se fosse um ônibus lá no plano espiritual, a gente não pode começar a tomar as coisas muito ao pé da letra, porque, na verdade, os espíritos estão ilustrando para tornar tudo compreensível para nós. Porque senão a gente começa a achar que a gente está, assim, participando, está lendo um livro de ficção científica. É por isso que muitas vezes não se deve entregar as obras de André Luiz, essa coleção A Vida no Mundo Espiritual, para alguém ler como o primeiro livro espírita. Que a pessoa olha e fala assim, poxa, mas isso aqui é ficção. Porque não entende. Não entende o que é matéria, o que significa matéria para a doutrina espírita, o que significa matéria para os espíritos. Então, a gente tem uma tendência de transformar a coisa numa espécie de conto de ficção científica. E não é isso que o Espírito André Luiz tenta mostrar para nós com a obra Nosso Lar, que é uma obra que inicia aí a coleção sobre a vida no mundo espiritual. O Espírito André Luiz vai falar no capítulo Bosque das Águas da existência do Rio Azul. Na base do rio tem ali uma estação de tratamento que é encarregada de praticamente fluidificar toda aquela água do Rio Azul, e essa água vai abastecer a todas as casas da colônia espiritual Nosso Lar. E a gente chama atenção para aquilo que André Luiz, a gente reforça mais uma vez aquilo que André Luiz diz. O trabalho com a água
é o único trabalho material ligado ao Ministério da União. Ou seja, você pega o mais alto escalão de nosso lar e ele vai estar trabalhando com algo material que é a água, mostrando aí a importância da água no plano espiritual. Nós conversamos sobre isso na semana passada. E a gente viu outra coisa. Existe a sustentabilidade nessa distribuição de águas. Por quê? Uma outra coisa que a gente viu foi o quê? As águas, a água passa pelo Rio Azul, abastece todas as casas da colônia espiritual e depois são reaproveitadas e voltam para a base. Existe um reaproveitamento da água, ou seja, existe um projeto sustentável dentro de nosso lar com relação a essas águas, mostrando que não há desperdício. Então a gente vai percebendo a partir daí que a água ela é tão importante que se cuida dela de forma especial em nosso lar. E aí eu levantei algumas coisas, que era o quê? Será que o espírito precisa tomar banho? Mas o espírito precisa tomar banho, ele não tem mais corpo físico, mas a gente lembra que o perispírito é matéria. É matéria, assim como o corpo físico é matéria, porém é matéria em outra densidade. E aí fica assim, mas o espírito se limpa através de água lá também? Eu consigo tomar banho no perispírito? Aí a gente começa a entrar numa série de análises que a gente precisa fazer sem preconceito. Então a gente tem o quê para ter como base? Kardec. Não importa se o médium era o Chico Xavier, não importa se o médium é o Carlos Bacelli, não importa se a médium é Zíbia Gasparetto, não importa o médium, não importa o espírito. Importa que a gente tem que ter o crivo na base. A base é a Kardec. A base é o Espírito de Verdade, a Pleiade, que veio junto com o Espírito de Verdade para trazer o Consolador prometido. Porque essa organização espiritual ela foi muito bem revista, muito bem preparada, muito bem programada para falar o necessário para que a gente possa criar discernimento. E aí a gente começa a trazer essas especulações, voltando para dentro do nosso lar, perguntando assim, será que o espírito precisa tomar banho? Porque essa água, diz o espírito do Lísias a André Luiz, que ela é utilizada sobretudo como alimento e como remédio. Se ele diz sobretudo como, significa que é alimento, remédio, mas é também outras coisas. E aí a gente fica perguntando, será que um espírito com uma densidade muito baixa, um espírito que ainda está muito agarrado ao plano espiritual da Terra, será que ele precisa de água para lavar o perispírito dele? É uma dúvida que fica. Aí uma outra coisa que os espíritos vão dizer aí dentro do capítulo para nós, ao fazer essa similitude dessa importância da água, assim como é importante aqui, é importante no plano espiritual, é uma importância vital praticamente, o espírito morre de novo no plano espiritual? Se o espírito não se alimenta no plano espiritual, ele tem anemia? E aí, se ele tem anemia, se ele tem enfraquecimento e não for tratando, ele pode morrer de novo? A gente sabe que existem muitos espíritos que se comunicam na reunião mediúnica justamente para receber choque anímico. Olha que coisa. A vida dele no plano espiritual não consegue dar sustentação a ele, ele precisa incorporar, se manifestar através de um médium para receber choque anímico. Olha que coisa. Então a gente vai percebendo que existem nas dimensões espirituais espíritos ainda muito voltados para a parte material.
E a gente vê, e já cansamos de falar isso aqui, nosso lar não é uma colônia distante do umbral, não é uma colônia distante da terra, é uma colônia de transição, de preparo. E nós vamos percebendo aí essa existência de água dentro da colônia de nosso lar. Vou voltar lá, feitas essas considerações, vamos reler mais uma vez a obra. Onde é que está a obra agora? Que eu sempre perco, está aqui. Vamos lá. Flávio, vê se dá para ler aí. Você que enxerga mal, você é meu guia. Tá bom. Então, eu acho que isso aqui eu li, né? Notando o deslumbramento, Lísias explicou: estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de locais prediletos para os amantes que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor. A gente viu o quê? O Bosque das Águas com um magnetismo muito importante e que os casais que estão combinando a reencarnação combinam as promessas de fidelidade e de amor nesse lugar. Aí a gente entra aqui. O grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços. A gente vê aqui a retroalimentação e o aproveitamento da água. Um sistema com sustentabilidade, como eu havia dito. Mas chama atenção algumas coisas aqui, olha só. Um grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Significa dizer o seguinte, olha, existe no plano espiritual, numa densidade diferenciada, outras substâncias que são trabalhadas. Aí todo mundo pensa assim, isso é tudo fluido. Olha, não é bem fluido não, vamos lembrar aqui o seguinte, isso é composto de fluidos, porque a gente lembra que eles estão fluidificando a água do Rio Azul. E a gente lembra que essa água que temos aqui no nosso plano, ela é uma água que serve de veículo, né? Ela é o melhor condutor de fluidos de várias espécies. Então veja, se eu conduzo o fluido, eu sou alguma coisa também para conduzir o fluido. Essa água que está em nosso lar, ela não é simplesmente um fluido, ela é matéria, um composto. Ela é um composto, mas ela não é H2O, como a gente está acostumado a ver aqui. Ela tem uma tabela periódica diferente. A tabela periódica do plano espiritual, ela é diferente. Os fluidos, a forma como eles são, a maneira como eles são formados no plano espiritual através dos espíritos, é uma forma diferente. E depois, com o tempo e dentro sob outra perspectiva, a gente pode abordar isso aí dentro do campo de matéria, de fluido cósmico universal e tudo mais. Percebendo minha indagação íntima, acrescentou: com efeito, a água aqui tem outra densidade. Olha aí, muito mais tênue, pura, quase fluídica. Quase fluídica é fluídico? Não. Quase fluídico não é fluídico. Se fosse fluídico, falava que era fluídico. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei: a que ministério está afeto o serviço de distribuição? Imagine que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina, que diz: na Terra, ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Aqui a gente começa a perceber o seguinte: se eu entrar para estudar a obra apenas com o conhecimento que eu tenho do plano material,
eu não vou entender as explicações dos mentores espirituais. São outros conhecimentos. Assim como a gente, quando resolve estudar a doutrina espírita, se você chega para estudar a doutrina espírita com ideias pré-concebidas, você não avança no estudo da doutrina espírita. Por quê? Porque você está tratando de um universo diferente, que é o universo espiritual, que tem leis próprias, leis naturais, mas que regem o plano espiritual. Assim como a gente tem leis naturais que regem a Terra, a gente tem leis naturais que regem o plano espiritual. E nós temos que entender isso. Rafael, isso não é óbvio? Não, isso não é óbvio. Uma prova que as pessoas não entendem embora isso pareça óbvio, mas uma prova que as pessoas não entendem isso estudando a doutrina espírita está muitas vezes na reunião mediúnica. Por quê? Porque você arma a reunião mediúnica, se organiza para a reunião mediúnica e acha que tudo vai acontecer do jeito que você organizou, porque você organizou. Mas nós estamos lidando numa reunião mediúnica com outras inteligências que têm vontade própria. Aquilo que a gente pode fazer numa reunião mediúnica é o quê? É traçar critérios e diretrizes de segurança. Mas como que a coisa vai acontecer? Eu não sei. Porque são inteligências que estão se comunicando, eles têm vontade própria. Então, veja, se eu entro para estudar nosso lar, se eu entro para estudar o Espiritismo com a ideia das leis que regem o mundo material, eu não vou entender nada. Eu não vou entender nada. Eu preciso abrir minha cabeça e pensar fora da caixinha. Então, vamos lá. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Então, o que a gente vê aqui? Não é porque tem o Rio Azul lá que os espíritos superiores criaram o Rio Azul, que tem água, que está tudo certo. O rio vai correndo, a água vai correndo e está tudo certo. Não é assim que funciona. Precisa de energia e de braços, ou seja, tudo que existe no plano espiritual para ser mantido dá trabalho. Dá trabalho. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos divinos colaboradores semelhante dádiva. Veja aqui uma outra explicação importante. Deus criou tudo, mas Deus conta com colaboradores. Muitas vezes a pessoa pensa que Deus Deus apertou o start e o resto vai acontecer. Isso é verdade em matéria de planejamento a longo prazo, mas em matéria de sustentação, de manutenção, isso cabe a nós. Cabe aos espíritos que trabalham como co-criadores no plano menor. Deus é co-criador no plano maior. Os espíritos são co-criadores no plano menor. Então vamos supor, se Deus permitiu que existisse uma matéria, um fluido cósmico universal para se transformar aquilo em água no plano espiritual. Deus fez a base, mas quem vai ter que transformar em água ou nas necessidades do plano espiritual são os co-criadores em plano menor. Quem vai ter que manter esse serviço são os co-criadores em plano menor. Então, quando a gente olha lá no Livro dos Espíritos, dizendo assim, Deus a tudo provê, é verdade. Mas Deus deu a semente, mas espera que nós peguemos a semente, plantemos, cuidemos, para depois colher os frutos. Então, Deus a tudo provê, mas
nós temos que fazer a nossa parte. E é isso que começa a mostrar aqui. Olha lá, então. Conhecendo essa dádiva chamada água mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para fluidos de qualquer natureza. Já conversamos sobre isso. Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e como remédio. Por que como alimento e como remédio? Alimento a gente vê lá André Luiz tomando a tal da sopa. A sopa é feita com o quê, gente? É só um fluido, fizeram a sopa, não sei o quê. Muitas vezes eles usam água para alimentar, para trazer energia, para fortificar aqueles espíritos que estão desgastados, que chegaram agora, que acabaram de desencarnar. E usa-se também como o quê? Como remédio. A gente usa muito como remédio aqui a água, que é a chamada água fluidificada. A água ela é manipulada pelos espíritos superiores e ela serve de remédio. Isso é interessante porque eu volto aqui para a gente falar algumas coisas, porque isso aqui é bem interessante e chama atenção. Por que que chama atenção? Chama atenção pelo seguinte, quem está acostumado a ter filho pequeno e correr para o médico, para o pediatra, quem tem dinheiro para isso tudo é ótimo. Mas médico de pobre é rezador. Não adianta. Médico do pobre, muitas vezes... Hoje o SUS melhorou muito, tem um sistema de saúde, as pessoas são atendidas, mas eu, quando comecei a trabalhar ainda na Umbanda, eu me recordo que médico de pobre é benzedor, é rezador. E o pessoal, quem está acostumado aí, já viu isso. E o que muitas vezes se fazia? Era uma entidade, era um rezador, era o preto velho, era não sei o quê, ou era uma benzedeira. Às vezes pegava um copo d'água, botava ali, benzia aquela água, dava para a criança tomar. Ah, minha filha, toma isso aqui, não sei o quê. Obviamente que eu não estou aqui falando para as pessoas dispensarem procurar o médico. Pelo amor de Deus. Eu estou querendo dizer que até mesmo aqui no plano material, a água era usada como remédio em várias e várias e várias oportunidades. Várias oportunidades. Quem já teve problema com médico, quem já teve dificuldade em ser atendido por médico, quem já foi curado em benzedeira e não sei o quê, sabe o que eu estou falando. A pessoa pegava uma aguinha, pegava qualquer coisa, dava aquela misturada ali e dava para a criança e pronto. Por quê? Porque a água tem essa capacidade de você conseguir, os espíritos conseguem trabalhar os fluidos positivos nela, ele consegue manipular a água de tal forma e faz conduzir aquele fluido para o tratamento da criatura. Com muito mais propriedade, isso acontece no plano espiritual. Porque ali a gente já tem a água numa outra densidade que exige muito menos trabalho dos espíritos para poder manipular, já que ele já está numa condição mais etérea. Então, veja, a água é, sobretudo, utilizada como alimento e como remédio, mas tem outras utilizações também que a gente já comentou. Eu vou seguir, vou voltar lá no texto para a gente seguir. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Olha só. Repartições no Ministério do Auxílio consagrada à manipulação da água pura com certos princípios captados da luz do sol e no magnetismo espiritual. Então aqui a gente vê o seguinte, cadê a Itana que não está aqui agora hoje? A Itana que tinha que estar aí.
As pessoas que trabalham com magnetismo sabem, estudam magnetismo, sabem que o magnetismo ele tem a sua importância terapêutica, que você consegue doar fluidos e esses fluidos conseguem repercutir em favor do organismo humano. Pois é. Pois é. Pois é. Quando eu estou muito cansado, eu tenho vontade de mudar de religião. Vamos lá, porque a gente fica sempre sabendo que vai ter que trabalhar, meu Deus. Vamos lá, mas o trabalho, foi bom o Flávio ter tocado nesse assunto, porque o trabalho é o nosso remédio. O trabalho a gente olha no plano espiritual, os espíritos falando muito de trabalho para nós, mas é porque o trabalho é o nosso remédio. A doutrina espírita, ela prega a laborterapia, muitas vezes. Porque é no trabalho que a gente consegue descobrir, né, muitas vezes, o tratamento. É no trabalho que você entra em sintonia com os espíritos superiores, que te auxiliam, que te reconduzem, que levam a gente para uma condição espiritual e até mesmo para uma condição orgânica melhor. Então o trabalho ele é importante para isso. Chico Xavier tem uma frase que as pessoas muitas vezes interpretam mal porque interpretam com extremismo. O Chico dizia assim: o espírita é aquele que chora calado, enxuga a lágrima e vai sorrindo atender o público. O Chico fez isso inúmeras vezes. Quando ele dizia isso, ele não falava o espírita, ele falava o espírita Chico Xavier, porque ele fez isso inúmeras vezes na vida dele. O Chico Xavier tinha o conhecimento todo que tinha, mas sofreu muito, ficou muito triste, sentia o golpe dos espíritas, dos parentes. Ele era uma pessoa, gente, ser humano, assim como o próprio Divaldo sente, como o Zé Raul sente. Então, enfim. Mas quando ele dizia isso, que o espírito enxuga a lágrima e vai sorrindo atender as pessoas, ele está trazendo justamente essa lição do trabalho. Muitas vezes as pessoas interpretam isso como o espírito, então, ele tem que sofrer calado, ele não pode conversar com ninguém, não pode conversar da sua dor com ninguém, ele tem que conversar só com Emmanuel ou com Jesus. Ninguém está falando isso, porque senão fica todo mundo maluco. Senão fica o pessoal tem que fazer tratamento. E ninguém está falando disso. E essas coisas são tão mal interpretadas dentro do movimento espírita que há pouco tempo estava aí o pessoal, os conselhos de unificação, falando sobre a importância de tratar o espírita na casa espírita. Tipo assim, o trabalhador espírita ele não consegue encontrar tratamento dentro da casa espírita. Por quê? Porque interpreta-se mal e a pessoa acha que o trabalhador espírita é de ferro, que ele não sofre, que ele conhece toda a doutrina espírita e não pode sofrer. E aí a gente vê esses absurdos e chega ao ponto de ter que trazer esse tema para ser discutido, para chamar a atenção do próprio movimento espírita. Então, na verdade, o que a gente observa? A obra Nosso Lar é marcada por trabalho. Por quê? Porque o trabalho é uma lei moral. É simplesmente por isso. O trabalho é uma lei moral. Assim como o repouso, o descanso faz parte dessa lei moral. O repouso é necessário. As pessoas precisam do repouso. Tem gente que quer o repouso assim, tem 365 dias no ano. A pessoa quer o repouso de 363 e trabalhar 2. O trabalho é de 8 horas, eu quero trabalhar 3 e quero repousar 21. Então, assim, tem essa inversão de valores aí que a gente vê no mundo. O próprio André Luiz, em Nosso Lar, vai dizer que 8 horas de trabalho não é nada. Então, assim, o trabalho é visto o tempo todo dentro do Nosso Lar com essa perspectiva.
E aqui dentro desse trabalho com as águas, a gente vai observar justamente isso. A gente vai observar os espíritos, o tempo todo que eles têm, que eles podem ser úteis, eles serão úteis e manipulando aí a natureza. Vou voltar lá para a obra. Bom, na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases, a base da água. Acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar com a pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Ó, o que a gente está falando aí? A gente está falando o seguinte: uma coisa é você pegar a água pronta para ser manipulada e transformada no remédio para o seu problema. Outra coisa é você pegar essa água toda suja, que você vai ter que decantar aquilo tudo, purificar aquilo tudo, para depois ter que fazer um outro trabalho de manipulação. Isso que acontece dentro de nosso lar. Esse primeiro trabalho é feito pelo Ministério da União. Por quê? Padrão espiritual superior. A gente não vai entrar nisso agora, mas a gente vai ter que falar depois. Isso é uma lei do magnetismo que está intimamente ligada com os padrões de cada espírito. O espírito tem que ter um padrão vibratório, tem que ter um conhecimento superior para ele conseguir transformar essa água num veículo de fluidos positivos, para que ela depois possa ser trabalhada caso a caso, para alimentação, para remédio, para cada coisa. Mas só quem consegue fazer isso são os espíritos superiores, porque isso demanda não só inteligência, como moralidade. São as duas asas, amor e sabedoria. Precisa ter essas duas asas para poder transformar esse trabalho. E eu quero fechar o estudo agora, porque a gente precisa voltar de novo nesse tema para entender melhor como é que isso vai funcionar dentro de nosso lar e como é que isso funciona. Por que eu estou querendo parar aqui? Porque a gente precisa ter a noção de que as coisas no plano espiritual, os espíritos têm trabalho, eles têm desgastes. Então a gente precisa ter a noção exata de como isso funciona para a gente perder aquilo que os espíritos estão chamando de romantismo. Eu acho essa palavra muito interessante. A gente trata o plano espiritual com certo romantismo, como se as coisas, por serem outra dimensão, por serem outra densidade, fossem mais fáceis do que quando acontece aqui no plano material. E a verdade não é essa. Então a gente precisa entender o passo a passo, como é que funcionam as coisas no plano espiritual, e a gente já vai vendo. Não é qualquer espírito que consegue trabalhar as águas. São espíritos superiores que fazem esse primeiro trabalho, porque isso demanda energia, demanda moralidade, demanda inteligência. A gente volta a falar do capítulo Bosque das Águas, que é um manancial aí de observações para a gente,
na semana que vem. Eu peço desculpa a vocês que eu acabei entrando no estudo, ficou meio... Peço desculpa pela didática, mas semana que vem, se Deus quiser, vem melhor aí, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Jesus os abençoe. Beth, faz a prece final para nós. Eu achei que você fosse comentar alguma coisa, Ana, tá? E vamos pedindo, Pai, a tua bênção, a tua paz para todos os que participaram dessa noite e desse estudo. Que essa água, embora não seja do Rio Azul, seja tão pura e tão fluidificada pelo poder maior das suas bênçãos. E que todos nós, Pai, com a ajuda dos mentores espirituais da casa, com a tua direção, possamos seguir um rumo de paz, de harmonia, de serenidade, de amor. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite. Boa noite, gente. Um abraço. Boa noite, gente. Um abraço.